Bem, meus queridos, agora a gente vai entrar numa nova parte do pensamento filosófico, que a gente vai falar sobre a ética moderna, que ela vai estar descrita aí no capítulo 4 de vocês. Ok? Bora lá. Aqui eu começo destacando com vocês 4 regras para propor uma moral provisória por Descartes. Aqui a gente já está falando no movimento que está se opondo ao pensamento medieval. Então, pensar nessa moral provisória, nesses 4 tópicos, é pensar já numa reestruturação de um pensamento, né? Em que algumas questões que foram abordadas anteriormente, elas não vão estar mais tão presentes nesse momento, mas não significa que elas foram excluídas, elas vão ser repaginadas. Então vamos tentar ver esses 4 tópicos, essas 4 regras, porque ao longo desse capítulo essas 4 regras elas vão ser revisitadas por outros autores e aí sim a gente vai ter um ganho mais efetivo sobre cada uma dessas observações. Bom, a primeira, obedecer às leis e aos costumes nacionais, à religião e à moderação, evitando excessos. Olha como é que agora a gente fala sobre as leis e os costumes nacionais. A gente já está falando de uma nova identidade, uma nova estruturação política que acontece na Europa. A gente está saindo do período de feudalismo e entrando nos estados nacionais modernos. Então, pensar isso é muito importante. Entender o quê? Que essas leis e esses costumes vão ser atribuídos ao cenário nacional. Então, todos nós agora estamos. Todos nós não, né? Eles estavam se relacionando diante dessa ótica, dessa percepção de novos costumes, novos valores adotados em cima dessa nova configuração dos Estados nacionais. E mais uma vez mostrando que a religião ela não é descartada, mas ela serve ainda de caminho para tecer alguns diálogos, algumas relações entre os indivíduos dessa época, mas sempre destacando essa moderação. Evitar o excesso de exagero seria aquelas relações de impulsos, aquelas provocações em função do domínio exagerado. Imagina uma fala religiosa intensa, né? Ou você faz, ou você vai ser castigado. Então, evitar essa percepção do exagero. Não. Agora nós estamos construindo relações e a gente tem que observar essas relações e entender como é que essa articulação vai ser dada. E existe um pensamento moral sobre isso. Eu não vou ser punido simplesmente por ser punido. Existe uma estruturação de leis que vai me auxiliar nesse momento. E aí sim, mais uma vez percebendo como que se dá essa ordem, esse olhar desse indivíduo nesse período. O 2, ser firme e decidido nas ações, seguindo as opiniões provisórias com o mesmo rigor a que teria em relação às mais seguras. Como é um momento de transição, vai ser atribuído novos valores, alguns tipos de pensamentos, alguns tipos de ações. Então você tem que dosar essa sua percepção. Então está mostrando que as mais seguras, o que é as mais seguras? Aquela que comumente você já estava acostumado. Mas agora você tem que lançar um pensamento sobre aquilo que está acontecendo. Então você tem que criticar, você tem que dosar aquilo. E você tem que saber se esse novo ele vai servir, vamos dizer assim, para o bem. Esse bem no sentido de que ele vai confortar os indivíduos nesse período. E 3, vencer a si mesmo e não ao destino, buscando mudar os próprios desejos e não a ordem do mundo. O que significa isso? Olha a ordem do destino, essa ordem do destino vinculado muito nessa concepção de uma prática religiosa. Então você tem que vencer a si mesmo, não é mais Deus quis que eu seja dessa forma, não. Eu estou dessa forma
pela estruturação política, econômica e social. Usando o exemplo, um servo, que na época medieval ele era servo por quê? Porque Deus quis. Não. E aí, pensando, Deus quis, era o destino dele ser assim? Não. Isso foi uma prática política, econômica e social da época. Então você está vencendo esse destino e tentando enxergar a sua posição nesse mundo. E aí buscando mudar os próprios desejos na ordem do mundo. Você não vai enfrentar o mundo, você vai entender. E aí a figura do Estado Nacional aí. Se você tem uma configuração do Estado, que você sabe que as políticas e as leis já vão ordená-lo, você não vai enfrentá-lo como um ímpeto. Você vai entender que aquilo está lá para quê? Para atender as necessidades do todo. E que muitas vezes você não vai ter tudo o que você quer. Então o Estado está lá para quê? Para criar leis. Imagina um fanático, um lunático. Ele não vai ter a mesma resposta legal de uma pessoa que segue. Ele vai ser punido. E essa punição é validada pelas leis. Então mostrando que ele não vai ser o que ele quer. Ele vai ter que estar presente diante de uma nova ordem, diante de uma nova conduta, diante de uma nova perspectiva, mais uma vez, econômica, política, social. E no 4, adotar a melhor das ocupações, cultivar a razão, alcançar o conhecimento verdadeiro, seguindo o método cartesiano. Aí o método cartesiano ele vai falar muito sobre uma ótica da razão. Descartes ele vai propor essa relação da razão em função numérica, em função matemática, mas essa preocupação do que? Cultivar a razão, porque a razão vai ser a resposta. Você não vai ser impulsionado por sentimentos, você vai enxergar o que está na sua frente. Enxergar significa avaliar, validar, construir um pensamento sólido, saber articular e discutir sobre aquilo que está à sua volta. Não é mais discutir, imagina, se a gente fosse discutir de uma sociedade, aí eu não gosto dela. Não gostar dela muitas vezes é como você se põe ali. Você vai ter que enfrentar e justificar isso. Ó, você não gosta dela por causa do quê? Porque ela tá violentando pessoas, ela está diminuindo pessoas. Não. Então, nesse caso, ela está errada sim. Ela está errada pela própria construção. E o poder que está instaurado nessa articulação política, ele está errado. Que a política, nesse momento, ela vai pensar no quê? Nas relações, uma relação muito mais harmônica entre os indivíduos. Então tá aí uma pequena introdução que vai servir para a gente voltar nesses temas em discussão de outros pensadores. Mas já é uma parte aí para a gente saber da onde vem esse pensamento. Eu só gostaria de voltar. Nós estamos falando de uma ética moderna, de uma transição do que a gente fala do feudalismo agora para esse novo período histórico. Então, a alteração de sentido e da percepção de mundo. Quando a gente está falando de uma racionalização, a gente está falando de uma valorização do indivíduo, a gente está falando de um novo pensamento que viveu a Europa com o Iluminismo, com o Renascimento. Então a gente tem que também entender que essas falas ela têm uma contextualização histórica, ela tem uma contextualização num tempo e num local. Certinho? E aqui, nesse último slide, eu vou dar uma passada por 4 tópicos que a gente vai discutir mais a fundo na próxima aula, mas eu não queria deixar essa PowerPoint aula cansativa. Então, sobre 4 temas também que a gente vai estar discutindo. Um é a natureza das paixões, que nesse momento histórico, né, que a gente está falando da modernidade, ela vai falar que as paixões não são boas nem más, mas são através da interpretação dessas paixões que você vai fazer uma certa articulação. Você pensar numa construção, numa relação entre os indivíduos, você vai estar minimamente discutindo de como eles se colocam, como eles observam. Então tem que entender desses sentidos e desses sentimentos, eles sendo colocados à prova nesse novo momento.
de sentimentos moral, do sentimento moral, que vai estar articulado com a consciência da liberdade. O homem é livre para suas ações, mas quando ele é livre das suas ações, ele vai buscar uma certa racionalização sobre essas ações. Então ele vai estar buscando, através dessa liberdade, esse sentimento moral que vai validar muito a percepção do eu e do outro, dessa articulação entre os grupos, entre os indivíduos. Aí nós partimos para a lei moral, que a lei moral ela vai estar baseada em função de uma razão. Então a moral, essa lei moral, ela tem que ser baseada na razão, ela tem que ser um negócio consciente, ela tem que ser algo que você tem que enxergar como ela foi elaborada, por que ela está servindo de alicerce ou de luz para determinadas ações, e aí você tem a razão e não mais as paixões pontuando isso, porque mais uma vez, se fossem as paixões, cada um poderia falar de uma moral pessoal, e aqui não, a gente está falando de uma ordem que é coletiva. E de valores morais que vai falar de uma felicidade geral. E o que é essa felicidade geral? É mostrar que o grupo, esses indivíduos, essa relação entre dos indivíduos, estando ciente e se organizando e trazendo à tona essa felicidade, né? Essa felicidade que nada mais é do que um bem-estar. Então, meus queridos, por hoje é isso. Com mais calma, voltamos aí na nossa próxima aula. Isso é a introdução do capítulo 4. E através desses tópicos vai ser nossa discussão aí. Um abraço.